livro dos Gênesis, capítulo 2, o verso de número 24, nos diz assim a palavra: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Irmãos, alguém escreveu que quando o amor entra pela porta, a amizade sai pela janela. Em parte é verdade, em parte não é tão verdade assim. Irmãos, quais são de fato os sentimentos que permeiam a relação entre marido e esposa? Não é a mesma coisa das pessoas da família, não é a mesma coisa dos amigos. Relacionamento entre o marido e a esposa é algo singular, é algo de Deus. Eu já ouvi gente dizer o seguinte: esposa não é parente, não é assim? Biblicamente não é parente, é a mesma pessoa, tornam-se uma só carne. Esta é a ideia da palavra de Deus. Qual é o tipo exato desta relação conjugal? O que um casal precisa para ser bem ajustado em todas as áreas, nessa questão relacional? Irmãos, esse texto aqui nos aponta para Adão. A Bíblia nos diz que Adão, ele sentiu falta de uma companheira. Às vezes eu vejo, e eu não quero fazer aqui piadinhas, eu não quero fazer comentários grotescos sobre famílias, sobre homem, sobre mulher, de maneira nenhuma sobre casamento, porque o casamento é a instituição de Deus e ela precisa ser tratada com todo respeito, ainda que nós possamos ter um senso de humor. Esse senso de humor não pode ser desrespeitoso, e eu espero não ser. O Adão, ele tem a necessidade de uma pessoa. Eu vejo pessoas no nosso dia reclamando de suas esposas, ou esposas de seus maridos, de seus cônjuges, mas o certo é que nós não fomos feitos para viver só. Vejo pessoas que reclamam e daí pouco tempo já está casado de novo, ou então já está no novo relacionamento, e nós precisamos de alguém. E aí alguns arranjam outras pessoas, ou outra, ou outro, e aí, irmãos, às vezes com defeitos até piores. Eu agora trago a experiência de um relacionamento, como se isso fosse resolver para o novo relacionamento. O Adão sente falta de uma companheira, assim como todos os homens, fora que eles tenham chamado para serem eunucos, todos sentem o desejo de ter uma companheira, a mulher de ter um companheiro. A Bíblia então diz que Deus preparou para Adão uma mulher, e essa mulher passaria a ser com ele uma só carne. Então Deus cria ali o que nós podemos chamar de uma empresa que Deus acabara de montar. Essa empresa, como toda, tem um contrato. As empresas normais têm um chamado contrato social. Essa aqui tem um contrato conjugal. Nesse contrato há companheirismo, nesse contrato tem que haver respeito, paciência, alegrias, tristezas, perseverança, compromisso com o idealizador do projeto, que é ele que faz a sacramentação desta união, e sobretudo tem que ter fidelidade dos sócios. Os sócios precisam ser fiéis um para com o outro, para que essa empresa possa ser uma empresa rentável, abençoada do ponto de vista espiritual. E neste relacionamento societário, algo que funciona, irmãos, como óleo. As mulheres, por exemplo, não são muito dadas a essas observações, os homens um pouco mais, mas os motores, eles funcionam com engrenagens dentro dele, e essas engrenagens precisam de óleo, senão elas travam, desgastam abusivamente, travam. Então tem que ter óleo. Esse óleo precisa ser trocado para que haja um bom funcionamento, porque ele perde as suas propriedades com o calor, o uso, etc, etc. Então, irmãos, há algo dentro da vida conjugal, do relacionamento conjugal, que funciona como este óleo. E a palavra de Deus nos diz que ele é o amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor, ele precisa ser, irmãos, estudado nos aspectos da palavra, pois nós temos uma dificuldade com relação à palavra no português, a palavra amor. Amor para tudo, o amor sexual, o amor de pai para filho, amor, amor, amor. No grego não. Pelo menos aqui eu quero explorar 3 aspectos dessa joia rara que nós chamamos de amor, dentro do casamento. E esses significados, eles não são aqui tratados, primeiramente o mais importante ou menos importante, não. Eles têm a mesma importância dentro do casamento, e eles devem ser observados de igual valor. A minha escolha aqui é apenas porque eu tinha que escolher um deles para falar primeiro. Então eu quero começar falando do tema os 3 tipos de amor indispensáveis no casamento,
E eu quero falar do primeiro amor, o amor ágape. O amor ágape, ele é o amor sacrificial. É o amor que Deus nos dá para nos sacrificarmos em favor de outrem. Então este amor precisa estar presente no relacionamento conjugal. No contexto bíblico é aquele amor que Deus dispensou a nós outros para nos salvar em Cristo. Então Deus se preocupou conosco e nos amou de tal maneira que nos enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus então nos tirou da lista da maldição, tornando-se maldição por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser transferidos de uma lista para a outra lista. Deus está envolvido nesse tipo de amor. Deus está trabalhando nesse tipo de amor pelo Espírito Santo em nós, na vida dos casados. Você jovem solteiro vai aprendendo que precisa ser desta maneira. Esse mesmo termo ágape foi usado por Paulo em 2 Coríntios 12, no verso 15. Paulo escreveu assim: eu, no caso Paulo, de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos agapau, cada vez mais seja menos amado, seja menos agapau. Então, ainda que eu possa amá-los mais, seja eu amado menos por vocês, eu os amarei mais. Paulo está dizendo que faria pelos irmãos da igreja de Corinto aquilo que eles não fizessem e não fariam por ele. Ainda que vocês me amem menos, eu vou amá-los mais. Irmãos, tem muita gente entrando para o casamento querendo ser feliz, não é essa a ideia? E ainda tem coragem de reclamar: eu casei para ser feliz. Você deve entender que você casou para fazer o outro feliz. E você deve entender mais que você não conseguirá fazer o outro feliz se você não tiver esse vínculo do amor, o amor ágape, que apenas Deus pode te dar e me dar, nos conceder, para fazermos o outro abençoado. Então o amor ágape é um amor que pensa no outro, é um amor que aponta para um sacrifício, uma vida sacrificial para o outro. Irmãos, e quem é casado sabe de como nós temos que deixar coisas para atender aquela pessoa que está do nosso lado. Temos que passar por cima às vezes de opiniões, ficar calado. Nós temos que aprender a contemplar a necessidade do outro, a atender a necessidade do outro, a deixar as nossas próprias necessidades em benefício do outro. Nos momentos de crise, nos momentos de enfermidade, nos momentos de crise financeira, de problemas outros, irmãos, esse amor entra em ação. O amor sacrificial, o amor ágape. O casamento não pode, queridos, prescindir, deixar de contar com a ação de Deus, que dispensa o seu amor, para que também nós possamos amar. Agostinho orou: Senhor, dá-me o que desejas e ordenas o que quiseres. Então Deus pode nos ordenar qualquer coisa, desde que Ele nos dê a graça de cumpri-la. E Ele nos dá este amor, para que nós possamos amar a pessoa que Ele nos deu, para sermos com ela uma só carne. Irmãos, o amor em relação às circunstâncias desfavoráveis, adversas, circunstâncias complexas. Deus fez isso em Cristo por nós. Paulo fez isso pelos coríntios. E o cônjuge precisa fazer o mesmo pelo seu cônjuge. Nós precisamos aprender a nos sacrificar pelo outro. Não é simples, não é fácil, mas é algo que precisa ser exercitado dentro do casamento. Amarem sem ser amado, alguém diria, é algo impossível. O amor, ele tem que ser conquistado. Tem muita gente levantando essa bandeira que nada tem a ver de Bíblia, nada tem a ver com a palavra do Senhor. Então, irmãos, o que a palavra nos comissiona, nos direciona, é que mesmo sendo amado menos, iremos amar mais. Ninguém tem desculpa. E no caso do homem, a coisa ainda é muito mais complicada. Nós devemos amar como Cristo amou a igreja. Então, se eu ainda estou vivo, é sinal que eu não amei tanto como deveria amar a minha esposa. Não é assim? Irmãos, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Eclesiastes 4:12. Quem poderá atacar um casamento cuja base seja o amor de Deus, o Senhor do casamento, o Senhor da igreja, o Senhor da família? Eu andava muito preocupado com a família. E aí um belo dia, numa oração, eu tive dos meus olhos desvendado esta realidade.
Quem criou a família, o casamento, foi Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, muito menos contra o casamento. Ainda que o casamento passe por crises, eu tenho lido coisas sobre família e vendo que as próprias autoridades, que nem tem nada a ver com a igreja, são até ateus, eles estão defendendo a reativação. O valor da família deve ser retomado, porque a nossa sociedade, irmãos, está à bancarrota. Os pais de muitos foram para Woodstock, tocaram e cantaram rock, e aí foram tendo filhos sem o menor compromisso cristão. É a sociedade que nós temos hoje. Sociedade de pessoas que têm pouco ou nenhum compromisso com a família. E os resultados aí estão: violência, desespero, angústia. Os consultórios psiquiátricos, irmãos, lotados de pessoas com problemas. Essa madrugada faleceu um jovem, ele cometeu suicídio aqui pertinho de nós. Terminaram o namoro. Esse jovem, ele é um jovem não membro, mas assistente da nossa congregação, da IPR, lá de São Félix. O moço pegou a moto e saiu em disparada, e o primeiro carro que ele encontrou na BR, era tarde da noite, deixou um recado no Face para a família, e ele bateu de frente com o primeiro carro que ele encontrou, cometeu suicídio. Essa é a nossa sociedade, uma sociedade que os valores da família têm sido pouco ensinados. E então nós precisamos voltar a ter família. Mas não adianta querer constituir família se nós não estivermos dispostos a sacrificarmos por ela. O marido quantas vezes deixa de comprar roupa para si, remédio para si, para poder prover para a família. Porque o homem, ele foi chamado por Deus sem essas bobagens de moda. Nós vemos hoje uns homens chamados, aí chamamos de metrosexual, né? É que os camaradas gostam muito de se emperequetar como se fosse mulher e tal, mesmo não sendo homossexual. Irmão, uma coisa é andar arrumadinho, outra é ter um zelo excessivo. Nós homens, gente, nós temos que ser mais bruto. Homem é mais bruto. Esse negócio de homem muito lisinho, muito cheio de coisas, não dá. É verdade. E a mulher que você casou com ela, ela quer um homem macho, não é um homem mais ou menos macho, não. Amor sacrificial. Irmãos, eu visito os irmãos da igreja e vejo. Às vezes os maridos chegam numa determinada festa com roupas bem simples, e seus filhos e filhas, principalmente se é mulher, que é mais caro, mulher é muito mais caro, e aí as meninas e a própria esposa muito arrumadinha e ele mais ou menos arrumado. Isso é bonito, isso é de Deus, é assim que tem que ser. Primeiro que nós não ligamos muito para isso, e segundo lugar, quem tem que andar lindo em casa é a rainha e as princesas. Os homens podem andar só mais ou menos, que já está bom. E aliás, a única pessoa que importa conosco é nossa esposa, que fica puxando nossa orelha, reclamando, mas ninguém olha para nós. Não é verdade. Os outros homens não olham. O Toninho estão uniformizados, mas eles talvez nem saibam. Não olha para o outro, nem é para si. Talvez se perguntar aqui qual o terno que você vestiu semana passada, os homens talvez não saibam. E Deus nos chamou para esse desapego nessas coisas. Então o homem foi chamado para sacrificar. A mulher também foi chamada para se sacrificar em favor da família. Esse amor sacrificial precisa fazer parte da vida do casal, da vida do casamento. E apenas Deus pode nos dar esse sentido completo da vida, da família e do casamento. Irmãos, esse amor também aponta para aquela necessidade que temos de Deus, de juntos clamarmos em favor da família, buscarmos a direção de Deus para que este amor possa permear as nossas relações. Mas irmãos, vamos lá, não é apenas este amor, não. Nós temos uma outra faceta desse diamante, que é o amor filéu. O primeiro amor, o amor sacrificial. O segundo amor, o amor filéu. Este amor é o amor relacionado à amizade, o amor dos amigos. Eu quero passear na Bíblia aqui alguns textos e mostrar para os irmãos como é que ele ocorre na Bíblia. Primeiramente, vamos ler Provérbios 15, 17, que nos diz assim, ora, melhor é a comida de hortaliça onde há amor, onde há filia, do que o boi gordo e com ele o ódio. Irmãos, o casal precisa também ser amigo um do outro. Eles precisam ter o prazer de conversar. Eles precisam ter o prazer de viajar juntos.
eles precisam ter o prazer de ficar sós. Irmãos, tem marido que não aguenta ficar com a mulher, brigam, começam a conversar e brigam, e vice-versa. Então, esse tipo de amor faz parte do nosso relacionamento. O amor sacrificial, mas também o amor da amizade. Nós precisamos ser amigos daquela pessoa que nós dormimos na mesma cama toda noite. Ou alguém está dormindo aí, como diz lá, acho que é o filme, né? Dormindo com o inimigo. Não dá. Ou com a inimiga. Diz ainda Romanos 12:10 sobre o filéu ou Filadelfia: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com amor Filadelfia, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ainda Paulo, 2 Timóteo 3:3, Paulo escreveu que nos fins dos tempos os homens seriam pessoas, ora, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, sem filia, sem filéu, sem amizades. Hoje, irmãos, nós vivemos uma crise de amizade. Nossas amizades são amizades do Face, não é? Mas a amizade, ela precisa ter calor humano, precisa ter contato, precisa ter pele, precisa ter vida, precisa ter, irmãos, contato físico, inclusive. A amizade precisa disso. Então nós precisamos, no nosso casamento, os cônjuges precisam melhorar no que diz respeito à comunicação da amizade. O amor de Deus em nós nos possibilita amar a quem está junto de nós, a compreender, a gostar de quem está junto de nós. Este amor é o amor do companheirismo, gostar de comunicar-se com, gostar de estar com a pessoa. Nós não gostamos de estar com aquela pessoa amiga nossa, que às vezes nós saímos da nossa casa para ir até onde essa pessoa está, para conversar. É gostoso conversar com aquela pessoa, não é? Já pensou alguém que, apesar de estar junto, de ter jurado o sacrifício, mas o sacrifício fica pesado demais quando não se exercita o amor filéu, o da amizade. Nós precisamos ser amigo. O marido precisa ser amigo da esposa, a esposa precisa ser amiga de seu marido. Irmãos, o homem que ama o corpo de uma mulher também deve amar a sua alma, deve amar os seus gostos, deve amar o seu jeito, deve amar a sua companhia. Tem muitas pessoas casando, muitos homens casando com as mulheres apenas pelo seu corpo. Faz parte, nós vamos falar em terceiro lugar sobre isso. Mas, irmãos, não é só corpo. Tem convívio, tem conta para pagar, tem educação de filhos, tem política, tem crise, tem falta de dinheiro, tem que ter conversa. Então tem que ter amizade. O amor precisa ser este amor da amizade, do convívio, da comunicação, do gostar de conversar com determinada pessoa. Lá em casa eu falo muito, a Alba fala razoavelmente bem, e Lúcia e Sara, a Lúcia fala demais e a Sara fala um pouco menos, mas todos os quatro falam muito. E às vezes nós viajamos, irmãos, e tem que marcar horário. Não, agora não é sua vez, não, agora é a minha. Tá, e vão marcando o horário para conversar. Irmãos, a família precisa conversar, mas a família precisa começar a conversar entre marido e mulher. Já notaram que alguns casais começou a conversar, um já começa a picar o outro? Eles até fazem sexo, eles até oram um pelo outro, para Deus ter misericórdia, mas na hora da conversa de gente civilizada, o pau quebra. Precisamos buscar de Deus essa faceta desse diamante. Nós precisamos ser amigo da pessoa que está do nosso lado, compreendê-la, gostar de comunicar, gostar de exercitar a comunicação com ela. Irmãos, o exercício carnal tem o seu valor, mas é preciso também que haja o exercício do filadelfo, do amigo da comunicação. E o casal sem diálogo, ele tem data de validade para vencer, tá? Tem data de validade, vai vencer. É preciso que haja comunicação. Paulo orientou as mulheres, 2 Timóteo ou Tito 2,4. Ora, vocês mulheres, vocês devem ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem filandrós, de filéu, essa é a mesma raiz, a amarem, a serem amigas de seus maridos. Eu ainda quero falar isso numa oportunidade para frente aí, se Deus permitir. E amarem também, serem amigas de seus filhos. As mulheres precisam amar os seus maridos no sentido da amizade.
As mulheres precisam amar as esposas, as mães, amarem também os seus filhos. Parece algo estranho, mas é preciso. É preciso ter amizade com aquela pessoa que Deus nos deu para viver a nossa vida. A paixão pode até durar um tempo, irmãos, mas se não houver as outras características do amor, a coisa pode não ir muito longe. Então a primeira faceta desse diamante precioso é o amor sacrificial. Aquela pessoa que se sacrifica pelo outro, que faz em favor da família, neste caso faz em favor do cônjuge, faz em favor do outro. Eu vejo mulheres, por exemplo, que fazem para os seus maridos, levantam muito cedo, prepara comida, prepara roupa, prepara mala para viajar. É sacrifício, faz parte do contrato social. E maridos que também, como já disse, que fazem por suas esposas. E aí a outra faceta, a segunda, é da amizade, da comunicação. Então quando você vê um casal, e o marido e a mulher, eles riem, eles contam histórias juntos, esse é um ótimo sinal. Já quantas vezes chega o maridão e a esposa, eles chegam como se fosse duas pessoas que nem se conheciam, apesar de estarem até de mãos dadas. Um não fala com o outro. E não fala em público, pode até falar em casa alguma coisa, né? Está faltando gás, então eu vou comprar amanhã. Falaram, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Bom, a outra faceta do amor é muito fácil de ser compreendida, que é o amor eros. Este amor é o amor que diz respeito ao amor sexual, ao amor carnal, que não foi o diabo que inventou, não foi o próprio homem, foi Deus que deu ao homem, foi Deus que concedeu ao homem, e o casal também precisa do amor sexual. Na Bíblia não há essa palavra eros. 250 vezes aproximadamente aparece ágape, mas eros nenhuma vez. Mas nem por isso não quer dizer que aquilo que ele representa lá não esteja. Veja o texto de Isaac e Rebeca em Gênesis 24, verso 67. Isaac trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Sara havia morrido. E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Ou seja, eles tiveram um relacionamento sexual. E olha o que ocorre depois disso. Assim, ou seja, depois do ato sexual, o que aconteceu com Isaac? O Isaac foi consolado. Casal que os dois se tornam grandes amigos. Não é casamento. Tem que ter, mas não é só. Tem que ter sexo. Tem que ter amor eros. Sem atração sexual, o relacionamento fica difícil, esfria. Pode até se ter menos relações, há problemas de enfermidades, de tratamentos de alguma doença, há o problema da própria idade. Irmãos, mas aquele fogo não pode ser extinto, irmãos. Então o homem tem que cuidar em relação à mulher, a mulher em relação ao homem, para que haja relacionamento sexual. Irmãos, uma das maneiras, alguém já disse que a maneira mais eficiente de transmissão de demônios é através do sexo. Por quê? Porque quando uma pessoa cheia de demônios se deita com outrem, ela transfere aqueles demônios para o outro. Eles não tornaram só corpo. É por isso que a prostituição é algo tão ventilado no meio dos carnais, para transmissão de demônios. Se essa parte é verdade, nós cremos que seja, a outra também o é. Irmãos, quando o casal está bem na vida ativa sexual, eles são abençoados. Outro dia alguém aqui no gabinete pastoral se aconselhando comigo disse: pastor, depois que Deus me deu graça de encher-me do Espírito, até o sexo melhorou e melhorou muito. Glória a Deus, é isso mesmo. Nos Estados Unidos, irmãos, pesquisas feitas nas universidades americanas cristãs, os crentes fazem mais sexo, os casais crentes, 10% a mais do que os não crentes. E os crentes dentro da igreja, cheios do Espírito Santo, faz mais 10 vezes do que os outros. 10 vezes não, 10% a mais do que os outros. 10 vezes mais não tem jeito, mas 10%. Irmãos, às vezes nós brincamos com esse tema, a questão do sexo. O sexo é um dom de Deus. O sexo é uma bênção, é uma comunicação, irmãos, que nada pode substituí-lo. Dentro do casamento ele tem o seu lugar, e nós não podemos esquecer disto. De esquecer, e não é um para satisfazer o outro. Os dois precisam ter esta comunicação que atenda às expectativas um do outro.
É claro que isso não é perfeitamente possível em todos os momentos e ocasiões, mas é preciso que haja esse entendimento do valor do relacionamento sexual. Há, irmãos, imensos benefícios na atividade sexual. Há, irmãos, benefícios espirituais. Há benefícios espirituais, emocionais, físicos que o sexo proporciona. O que nós vemos, irmãos, sobre o sexo na mídia é algo modificado por Satanás. Satanás, irmãos, ele esfria tudo que está quente, ele congela as coisas, ele transmuta, ele vem de ilusão, ele acaba com a pureza daquilo que é mais puro, irmãos, na vida do casal, que é o relacionamento sexual, pois é no ato sexual em que há, irmãos, de fato junção e o tornar-se mesmo uma só carne. Irmãos, e o diabo sabe fazer isso. Ele torna a virtude em vício. Ele toma algo que é puro e prazeroso para fazê-lo deturpado, conforme a sociedade tem feito hoje em nossos dias. Irmãos, o mundo não conhece o amor. Falam tanto de amor, mas o mundo não sabe o que é o amor. E nessa noite, o que Deus colocou no meu coração foi trazer essas três facetas dessa preciosa joia relacionada ao amor. Então, o amor precisa ser um amor que se sacrifica, em que as pessoas se sacrificam, um dos cônjuges pelo outro. Imagine se o marido se sacrifica pela esposa, a esposa pelo marido, e os dois vão fazer isso sem um deixar de se sacrificar pelo outro. Essa carga é nossa, nós temos que levar essa carga, e às vezes é carga mesmo, e ela precisa ser levada. Irmãos, no casamento, em tudo mais na vida, nem tudo ocorre como mar de rosas, não. Às vezes nós temos que fazer, eu não diria chateado, mas custa caro, mas tem que fazer. Precisa ter isso no casamento. E o amor ágape, ele coloca o eros dentro do padrão bíblico. Ele condiciona as coisas, ele equipa para a realidade bíblica, a realidade de Deus para a vida do casamento. O filéu, ele possibilita o convívio entre as pessoas sem inimizades. Irmãos, quando nós começamos a conviver intimamente com alguém, há muita possibilidade de ranhuras, de brigas, porque o marido e a esposa, um gesto do marido a esposa conhece, principalmente a esposa, muito dada a essas questões. Um barulho que o marido faz lá no cômodo a 30 metros, a mulher sabe o que ele está fazendo. Então, essas coisas, isso com o decorrer dos anos vai trazendo dificuldades. O gênio vai se conhecendo o gênio. Então é preciso nós fortalecermos o amor filéu, da amizade, do respeito, da consideração, da comunicação. É preciso que nós saibamos, irmãos, conviver com a pessoa que está do nosso lado. Ora, convivemos bem com um colega de trabalho, convivemos bem com a pessoa que estuda conosco, divide a sala, a carteira, os trabalhos, e agora não convivemos bem com aquele ou com aquela com quem Deus nos deu para o casamento? Precisamos então exercitar a amizade. Precisamos ainda exercitar o prazer sexual dentro do casamento, o prazer corporal. Essas três coisas precisam estar no casamento. E detalhe, não é uma hoje, outra amanhã, outra semana que vem, não é isso. É em todo o tempo. Ainda que não haja prazer carnal em todos os dias, mas aquele fogo, aquela chama, precisa fazer parte do relacionamento. Sexo não é apenas junção carnal. Ele não começa, ou o ato dele não é só aquilo, é todo o processo, faz parte. Então nós precisamos conviver, irmãos, com essas três facetas, para que o nosso casamento, conforme o ensinamento bíblico, possa ser um casamento, irmãos, abençoado. Os casais, eu tenho reparado isso, os casais que vivem bem, em uma vida longeva, uma vida longa, de um casamento abençoado, eles vivem essas três facetas do amor. Se não viver essas três facetas, eles não conseguem caminhar. E se caminha, irmãos, caminha a trancos e barrancos. Então nós precisamos buscar de Deus graça, aprender como que lida com isso e lidar de maneira adequada no que diz respeito ao nosso relacionamento. Veja o Adão. O casamento, irmãos, é uma dádiva de Deus. Depois que Deus formou Eva e o apresentou, a Bíblia diz que o Adão cantou. Esse é um cântico, sabia? O Adão então cantou. O que o Adão cantou? Uma música assim,
penso eu, não muito fácil de pôr música, mas uma música. Ele então canta o seguinte: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela foi tirada de mim, ela foi tirada da minha carne, foi tirada do meu ser, foi formada para mim. O Adão canta. Então no nosso casamento precisa haver canção. Para que haja canção precisa ter o amor verdadeiro, para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida de alegria dentro da nossa vida matrimonial. Deus nos chamou para esse tipo de vida, daí a ordem de Deus para principalmente o homem. E aí, portanto, diz o texto: deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Portanto, ou seja, depois que o Adão canta, então Deus diz: agora você está pronto para ouvir essa ordem. Essa coisa maravilhosa que você tem à sua frente, foi eu que criei para você. Então o Adão, de tanto alegre que ficou, que cantou, e depois que cantou, Deus então disse para ele: então os homens devem sair da casa de papai e mamãe, ajuntar-se à sua mulher, para que os dois sejam uma só carne. O casamento foi dado por Deus, e Ele nos dá as ferramentas para viver dentro do casamento. Basta que nós olhemos a palavra, não os conselhos absurdos. Até mesmo dentro de igreja vemos coisas absurdas, mas aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nessa noite, a lição que fica para todos nós é das 3 facetas do amor, os 3 tipos de amor: o amor ágape, o amor sacrificial, o amor filéu, o amor da amizade e o amor eros, o amor carnal. Essas 3 coisas fazem parte da nossa caminhada conjugal. E Deus em Cristo fale melhor ao seu, ao meu, aos nossos corações, no que diz respeito à nossa vida comum. Aos casados, dá tempo ainda de colocar em prática, mesmo que alguma coisa tenha ficado para trás. Aqueles que vivem isto possam renovar os seus votos. E aqueles irmãos que estão se preparando para o casamento, pense nisso. Não dá para viver uma vida, irmãos, abençoada, equilibrada, sem não levarmos a sério essas 3 coisas dentro do casamento. Os gabinetes dos psicólogos, dos consultórios, dos médicos, dos pastores estão abarrotados de gente, de pessoas que não conseguiram vivenciar essas 3 facetas do amor. Se conseguirmos isso, teremos conseguido tudo na nossa vida matrimonial. Vamos orar?